Já faz tempo que a mudança do clima da Terra é tema de conferências e estudos internacionais, mas nesse século cada vez mais pessoas têm sentido na pele as consequências do aquecimento do planeta. Hoje o Sobre Política fala sobre as mudanças climáticas. Na hora de entender o tamanho do desafio, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é uma ferramenta muito importante. São dezenas de pesquisas e frentes de estudos para conhecer a dimensão do problema e encontrar soluções. O CEMADEM também faz parte desse ecossistema. Responsável pelo monitoramento e alerta de desastres em todo o país, eles têm sede aqui em São José, no Parque Tecnológico. Vamos entender as políticas públicas e o papel de cada um de nós no enfrentamento dessa realidade. Fique com a gente, está começando o Sobre Política. Olá, tudo bem com você? Eu já quero começar o Sobre Política com uma pergunta para você, Marvin. A gente pode dizer que São José dos Campos é a capital nacional da pesquisa e do monitoramento climático? Olha, Marina, eu acho que essa dá para responder tranquilo e dizer que sim, viu? O INPE coleta dados sobre clima, qualidade do ar, vegetação e outros parâmetros indispensáveis para o combate ao aquecimento global, e ele fica aqui em São José dos Campos. Então, a resposta, como eu disse, é sim. Tá certo. E para a realização de todos esses trabalhos, uma das fontes de informação é o Centro de Rastreio e Controle de Satélites. Ele é o ponto de comunicação entre os satélites e a Terra. A Francine Padilha foi até o INPE e conheceu um pouquinho mais desse trabalho. Vamos conferir. Ao observar a Terra a partir do espaço, pesquisadores conseguem prever condições para antecipar eventos climáticos. E essa é uma das frentes de trabalho do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Que é a parte que nós chamamos de downstream, ou seja, aquilo que vem do espaço para a Terra, e são as principais aplicações que o público sente mais imediatamente. São, por exemplo, o Programa de Monitoramento da Amazônia, o Programa de Monitoramento de Queimadas, o Programa de Monitoramento do Uso da Terra. Aí tem os outros programas, que são os programas meteorológicos, que todo mundo assiste todos os dias nos jornais, os desenvolvimentos dos modelos meteorológicos, a quantidade de chuva, a quantidade de alagamentos e aí por aí adiante. E são os satélites os responsáveis por captar as informações da Terra que vão servir de base para o trabalho de meteorologistas. Entre eles o SCD-1, o primeiro projetado, construído e operado no Brasil, e o Amazônia 1, que monitora o desmatamento. Esses satélites ficam em órbita 24 horas por dia, 7 dias na semana, não param nunca. E a partir do momento que eles passam no ponto de interesse dos pesquisadores, eles geram informações. Atrás da gente tem um exemplo de como essa dinâmica acontece. No mapa ao lado, que mostra aí o território brasileiro, existe um ponto delimitado. 2 traços vermelhos, um tracejado no meio. Essa é uma região da Amazônia e ao lado as imagens que o satélite gerou exatamente desse ponto. São imagens brutas que agora serão analisadas pelos pesquisadores dos diferentes programas desenvolvidos aqui pelo INPE. Essas são imagens do Amazônia 1. Além de serem usados para a previsão do tempo, os dados gerados pelos satélites também reforçam que a frequência dos eventos climáticos extremos, como a seca na região norte e as chuvas intensas no sul do país, são resultado das mudanças climáticas. A questão que está acontecendo na Amazônia agora, oriental, e que vai para a Amazônia ocidental, são águas muito quentes no Atlântico Norte, que levantam correntes e impedem o crescimento de nuvem na Amazônia. Então não há chuva. Não há chuva, não há o ciclo da água ali. Então aquilo seca. Depois, nós vamos ter o Nordeste, aí vai ter o El Niño, lá no Pacífico. Novamente, correntes que passam por cima dos Andes freiam as frentes frias que vêm do sul. E como se você fosse mais lento do que você deveria ir. Então, aquela frente que ela vem chovendo numa velocidade, ela passa chovendo numa velocidade mais lenta. Ou seja, a água que deveria cair num caminho longo, cai tudo no sul. E isso já está, os dados já indicam isso.
E os nossos cientistas, através dessa análise, estão divulgando essa informação. Já tivemos uma plenária no Senado, convocado pelo senador Esperidião Amin, onde nós apresentamos essa informação claramente para todos os senadores e deputados para que comecem os trabalhos de prevenção e proteção da população que será afetada por isso. Mas isso é um efeito claro das mudanças climáticas que vem aí, né? Toda a tecnologia do INPE atende tanto a comunidade científica quanto os governos. A disponibilidade de informações geradas pelos programas do Instituto motivou a Câmara Municipal a criar, dentro da Comissão de Educação, a Subcomissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo é aproveitar o conhecimento produzido pelos especialistas para a elaboração de políticas públicas. A partir desse trabalho, né, desse relacionamento que a gente tem com esse ecossistema de inovação, de tecnologia, não só o INPE, né, faz um trabalho fantástico, mas também o ITA, a própria Embraer, enfim, o Parque Tecnológico que nós temos aqui na nossa cidade, que também contribui nessa área meteorológica com o CEMADEM, que é um órgão do governo federal que também atua nessa área. Então, todo esse ecossistema formado por excelentes profissionais, muitos aqui de São José dos Campos, outros que vêm de fora contribuir conosco, eles podem contribuir, e essa comissão, né, o Poder Público, a Câmara Municipal, tem não só o direito, mas o dever de contar com esses profissionais, com esses especialistas, para nos ajudar a formular políticas públicas que atendam as pessoas e aqueles que mais precisam na nossa cidade. Para o vereador Tomás Henrique, o trabalho desenvolvido no INPE é peça-chave para que o poder público trabalhe com eficiência em diversas áreas. Ele destaca, por exemplo, a possibilidade de usar a tecnologia para fiscalizar a construção de loteamentos irregulares. Eu coordenei, por exemplo, a Comissão de Regularização Fundiária de Estudos aqui na Câmara Municipal, ainda entre o primeiro e o segundo ano de mandato. E ali a gente viu a necessidade do poder público aprimorar a fiscalização na construção e no adensamento de loteamentos irregulares que acabam acontecendo e depois ficam esse ônus para o poder público para a gente chegar lá e conseguir regularizar esses bairros. É claro, eu defendo a regularização dos bairros, né, dessas pessoas que compraram, etc. Elas precisam ter o seu direito resguardado, mas o poder público precisa de um marco legal de fiscalização. E essa referência da tecnologia através de satélites nos ajuda a isso, para fazer uma fiscalização em cima e acompanhar quase que em tempo real essas novas construções para evitar que aconteça no futuro o que aconteceu no passado, que agora a gente tem que resolver, de lotamentos que se alastram. Importante reforçar que essas informações são muito relevantes para outros órgãos também. O CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, por exemplo, usa muitas dessas informações e também realiza pesquisas em parceria com o próprio INPE. E essa parceria é super importante, né? Para a gente ter o máximo de informações multidisciplinares ali, né, Marcos? Sem dúvida, e a gente vai entender um pouco mais a respeito disso daqui a pouco, né, Marina? No segundo bloco, Sobre Política faz o seu primeiro intervalo. Estamos de volta com Sobre Política, hoje falando a respeito do papel do poder público diante do cenário de mudanças climáticas. E agora a gente fala a respeito do monitoramento, né, a respeito do serviço de monitoramento e alerta de desastres e como o trabalho do CEMADEM funciona de forma geral. A gente recebe aqui no estúdio o meteorologista do CEMADEM, Diego Souza. Diego, muito prazer. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Falar um pouquinho de como a gente faz o monitoramento de desastres naturais aqui no Brasil. Seja bem-vindo, Diego. Para a gente começar, então, vamos mesmo no ponto de partida. Como é esse monitoramento no CEMADEM? Bom, o CEMADEM é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais. Ele foi criado em 2011 com o objetivo de monitorar, inicialmente, alguns municípios que já tinham histórico de desastres naturais, que tinham tido alguma ocorrência com óbitos. A gente começou com 56 municípios lá em 2011 e hoje a gente monitora mais de 1.038 municípios em todo o território nacional. Bom, o CEMADEM é diferente de centros de meteorologia e institutos de meteorologia, ele é um centro que ele é multidisciplinar. Então a gente não tem somente meteorologistas, mas a gente também tem outros profissionais que trabalham em conjunto e é um centro que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo monitoramento de desastres naturais em todo o território, né, para esses 1.038 municípios. E esses desastres naturais
São várias formas, né, possíveis disso acontecer, se é que a gente pode colocar assim. Inclusive, o CEMADEM monitora, por exemplo, alta, cheia dos rios, né? São várias frentes diferentes. Isso, correto. A gente monitora eventos de deslizamento, né, que a gente define como movimentos de massa. Aí tem alguns processos relacionados e fenômenos hidrológicos seriam as inundações ou enxurradas urbanas. Então, a gente, além de monitorar as encostas e saber e tentar prever, né, eventos de deslizamentos, a gente também monitora o nível do rio, como tu comentou. Legal. E são informações só do CEMADEM com as quais vocês trabalham? Não, tem outras instituições, outros órgãos envolvidos também, né? Sim, para a gente fazer o monitoramento, a gente necessita de informações de diversas fontes. Uma das principais fontes de informações é meteorológica. Uhum. Então, a gente precisa de informações sobre as condições de tempo, volumes de precipitação observados. O CEMADEM possui uma rede de instrumentos que mede o volume de precipitação. Hoje, o CEMADEM opera aproximadamente um pouco mais de 3.000 pluviômetros, que são os instrumentos que medem a precipitação. Mas a gente também conta com informações de satélites, né, meteorológicos, que nos dão um panorama geral de como está a meteorologia, informações dos níveis dos rios, informações também de como estão as encostas, e uma informação muito importante, e que aí está relacionado também ao risco, são mapeamentos das áreas de risco, que várias instituições fazem. Aqui, por exemplo, São José, no Plano Municipal de Redução de Risco, eles fazem um mapeamento identificando as áreas de risco, e isso para nós é uma informação essencial para a gente conseguir enviar um alerta de risco para o local que realmente está em perigo no momento. Falando nesse alerta, como é que é esse processo, né? Porque o monitoramento é super importante até para a segurança da população mesmo, né? Só que são informações muito técnicas que vocês são especialistas, então sabem interpretar. Como é que é isso, essa comunicação com a população? Bom, o CEMADEM, ele produz o alerta, né? O alerta de risco, e esse alerta de risco ele é enviado para a Defesa Civil Nacional em Brasília, que faz parte do Ministério do Desenvolvimento Regional, e ele faz essa emissão desse alerta, ele encaminha esse alerta para as defesas civis do estado e do município. A defesa civil do município, cada município possui um plano de ação frente a um alerta e frente a uma situação de risco. Então, cada município tem um protocolo de ação frente àquele evento, seja para um deslizamento ou para uma inundação. Então, essa informação que chega até a população, aí já vai partir da informação que a defesa civil repassa, aí seja por SMS, carros de som, sirenes, aí dependendo de como cada município trabalha. A informação que o CEMADEM produz é uma informação técnica, onde a gente tenta especificar o tipo de risco que a gente está prevendo que possa acontecer, o nível, né, de alerta, se ele é moderado, alto ou muito alto para aquele determinado risco, a tendência, o que a gente espera que venha acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, relacionado àquele cenário de risco, e também informações que podem auxiliar a Defesa Civil na ação, que é número de pessoas que estão expostas àquele determinado risco, seja um deslizamento ou uma inundação, e também as áreas de risco que podem ser mais preocupantes e que podem ter maior perigo naquele evento. Além desse monitoramento para, por exemplo, situações de risco ali imediatas, o CEMADEM tem um trabalho mais geral, com panorama no sentido de prevenir alguma mudança climática ou, de repente, reverter alguma situação que já está acontecendo e que é perigosa? Dentro do contexto de um sistema de alerta, né, que daí não está só o CEMADEM, a gente tem vários eixos, né? Na verdade, são 4 eixos. É o conhecimento do risco, o monitoramento e alerta que o CEMADEM faz, a capacidade de resposta e a comunicação. Então, todos esses eixos têm que trabalhar junto. Então, conhecer o risco é fundamental. Isso pode partir tanto dos pesquisadores, do próprio CEMADEM, como de instituições de pesquisa, da academia, das próprias universidades, provendo informações sobre o risco. O monitoramento e alerta, o CEMADEM executa hoje com a informação que a gente recebe, e a preparação, né, e a capacidade de resposta aí está muito relacionada ao que pode vir a acontecer. Os cenários de mudança climática são muito claros, nos evidenciando que eventos extremos vão ser mais recorrentes. E geralmente esses eventos extremos estão relacionados a desastres, seja por excesso ou por falta de chuva, né? Então, o que cabe tanto a população como aos agentes públicos preparar e se adaptar a esses próximos eventos que possam vir a acontecer. Dentro nesse contexto, o CEMADEM, em algumas partes, ele atua com pesquisas. A gente tem um programa muito interessante que chama
Semadem Educação, esse programa ele trabalha diretamente em escolas e principalmente com o público mais jovem, em que a gente tenta inserir para eles o conhecimento de o que é um cenário de risco, o que é um deslizamento, uma inundação e o que as mudanças climáticas podem vir a aumentar esse risco. Então, eles já estão conhecendo e isso vai partindo lá desde pequeno, isso vai crescendo e isso vai passando também para a família, para o poder público. Então, eles vão tendo uma noção de adaptação e preparação frente a um evento de desastre que pode ser potencializado pelas mudanças climáticas, e esse conhecimento já vai ser intrínseco e pode auxiliar bastante. É importante também a população ter o conhecimento para reconhecer essas possibilidades de acidentes, desastres de forma geral, como você disse, né? Sim, a gente tem alguns outros iniciativas dentro do próprio Semadem, né, que fogem um pouco da sala de operação, que é aquele monitoramento diário e envio de alertas, mas que também é um trabalho com comunidades. Em alguns municípios do Brasil, existem trabalhos de comunidade em que eles fazem um mapeamento, eles reconhecem as áreas de perigo, de risco na sua comunidade, identificam aquelas áreas, também identificam rotas de fuga, para onde as pessoas vão, abrigos, e esse trabalho com a comunidade ele é muito bom, porque nada melhor do que a própria comunidade para saber como agir frente a um evento extremo, né? Algum risco, um deslizamento, uma inundação, para onde eu devo ir, onde eu devo me abrigar, quais são as residências aqui, os meus vizinhos que podem estar em maior perigo ou não. Até aqui em São José dos Campos tem o trabalho da Defesa Civil nesse sentido, né, que também trabalha com essas informações, recebe esses alertas, né, e tem líderes comunitários que trabalham junto com a Defesa Civil com essas informações também, na verdade, ajudando a evitar esse tipo de situação, né? Sim, esse trabalho em conjunto ele é fundamental, porque não somente nós, lá na sala de monitoramento, aponta que a Defesa Civil, que trabalha diretamente com a população, e essa comunicação entre a Defesa Civil e os agentes locais, né, da própria comunidade, é que vai deixar o trabalho muito mais eficaz, né, em frente a um desastre, porque no momento de uma chuva muito intensa, ou uma tempestade, que possa ocorrer um deslizamento ou uma inundação, bem provável que a Defesa Civil não vai conseguir ir em todos os pontos em que a gente tem o risco. Então, esse trabalho local da Defesa Civil, se ele se comunicar com os agentes locais, aqueles agentes locais da própria comunidade já podem ir preparando a população, batendo de casa em casa e avisando, vamos sair daqui, está em risco, vamos para o abrigo. E esse trabalho em conjunto ele é fundamental para que a gente tenha maior número de impacto, na verdade, ou seja, em óbito ou impacto material durante um evento de desastre. E esse trabalho é super importante tanto para situações emergenciais, ali, né, que estão prestes a acontecer, podem ser evitadas, quanto a longo prazo, né, para a gente começar com ações de prevenção, tudo relacionado às mudanças climáticas, né? Sim, com certeza, a gente sabendo áreas de risco no nosso município que podem ser impactadas por um deslizamento, por uma inundação, é necessário que obras de contenção, obras de infraestrutura, que tentem evitar ao máximo, né, que esses eventos tenham um impacto tão grande, seja econômico, material ou até em próprias vidas. Além disso, a retirada, a identificação de pessoas que estão em risco, retirar as pessoas e dar um outro local de moradia adequado para eles também é essencial frente às mudanças que a gente pode vir a observar no contexto das mudanças climáticas. Perfeito. Diego, queria agradecer a sua presença aqui no Sobre Política e a sua participação, todas as informações aqui para a gente. Eu que agradeço, foi um prazer aqui falar com vocês, apresentar um pouquinho do que a gente trabalha no Semadem e a gente está à disposição da comunidade para prover a melhor informação possível. Muito obrigada, Diego. É bacana que é um trabalho técnico, mas também muito social, né? Sim, com certeza, porque o nosso alerta, a principal objetivo é que a gente tente salvar o maior número de vidas possíveis. Perfeito. Perfeito. Interessante, né, Marina? Entender um pouco mais desse trabalho do Semadem também, né? Que é uma coisa que está próxima a gente, né? Que a gente precisa ter cada vez mais informação. E o Sobre Política faz mais um intervalo, né? Faz o seu segundo intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com o Sobre Política e hora de aprender um pouco mais e entender como funciona o dia a dia aqui da Câmara. Está na hora do nosso quadro Dicionário Legislativo. Confira. A mesa diretora da Câmara é composta por 2 secretários.
O primeiro secretário é responsável por fazer a verificação de presença dos vereadores e a leitura do sumário dos requerimentos e projetos. Cabe a ele também avaliar a assinatura das atas junto ao presidente e também auxiliá-lo na inspeção do cumprimento do regimento interno. Cabe ao segundo secretário substituir o primeiro quando ele estiver ausente ou impedido. Os secretários também são designados para suprir a falta ou impedimento do presidente. Diante de um desafio global como as mudanças climáticas, o trabalho do poder público é indispensável. Como nós vimos até aqui, ele estabelece as medidas de enfrentamento necessárias, mas essa responsabilidade não é só das autoridades. Nós também temos papel importante. Na reportagem a seguir, vamos mostrar ações simples do nosso dia a dia que podem fazer toda a diferença. Esse restaurante de São José dos Campos produz mais de 2 toneladas de alimentos por mês. E mesmo com o preparo de tanta comida, quase nenhum resíduo orgânico vai para o lixo. É que antes de inaugurar o espaço, o empresário assumiu o compromisso de gerar menos impacto ao meio ambiente. A solução encontrada foi a compostagem. Desde a inauguração, a gente já implementou essas práticas sustentáveis, né? Redução do plástico, do resíduo que vai para o aterro sanitário. A gente trabalha com parceiros que realizam a compostagem e a gente faz toda a separação interna aqui. Na hora da produção, enquanto as cascas de verduras, legumes, por exemplo, vão sendo dispensadas, né, já vão para o lixo correto. A gente tem 3 tipos de lixeira dentro da cozinha: o não reciclável, reciclável e o orgânico. Então, na hora da produção, eles já fazem toda a separação. A iniciativa garante ao restaurante a certificação Lixo Zero, concedida a estabelecimentos onde ao menos 90% dos resíduos são reaproveitados. Felipe acredita que dessa maneira assume uma posição de responsabilidade social. Como empresa, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Em cuidar dos resíduos que a gente gera, em gerar oportunidades de emprego, em ambientes bons para as pessoas, movimentar o comércio. Então, acho que tudo isso é, de certa forma, a responsabilidade social assim, que a gente tem. E pequenas ações do dia a dia, fazendo a nossa parte, que eu acho que é o que mais impacta. Reduzir a pressão sobre o aterro sanitário é uma das medidas que ajudam a diminuir a emissão de gases que provocam o aquecimento do planeta. O processo de decomposição do lixo nos aterros produz o gás metano, um dos causadores do efeito estufa. E por que isso contribui com a minimização de gases de efeito estufa? Ele contribui porque o transporte desse resíduo não vai acontecer, e a emissão de gases decorrente desse transporte não vai acontecer. Eu posso contribuir com a minimização dos gases de efeito estufa quando eu reduzo, por exemplo, o consumo de água na minha residência, já que a energia que foi utilizada para o tratamento dessa água não vai ser mais utilizada. Então, as ações do dia a dia de todos nós, de cada indivíduo, é muito importante para que a gente consiga descarbonizar o mundo, chegar à minimização efetiva do que a gente espera, que é zerar as emissões de carbono e contribuir para os efeitos já percebidos por todos nós da mudança climática. Você pode até pensar que iniciativas como a do Felipe tem pouco resultado diante dos impactos provocados pelo processo de industrialização. Mas a professora esclarece que os acordos internacionais firmados entre países só se materializam com ações individuais, que também passam pela escolha de produtos que todos nós iremos consumir. As nossas escolhas é que determinam quais são as empresas que estarão no mercado ou não. Então, todas as vezes que tivermos a opção de escolha, vale a gente avaliar qual é o impacto que essas empresas têm em relação à emissão de gases de efeito estufa. Então, se eu compro localmente, eu evito, por exemplo, o transporte. Se eu compro de uma empresa que tem um licenciamento ambiental, que cuida das suas emissões, que minimiza, que tem uma certificação ambiental, eu cuido para que as minhas escolhas, as minhas compras, as minhas aquisições estejam alinhadas aí ao princípio de mitigação de emissões. O resultado do 6º relatório de avaliação do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, mostra que as atividades humanas provocaram entre 2011 e 2020 um aumento significativo da temperatura da superfície da Terra.
Hoje o planeta está 1,1 graus mais quente que comparado à temperatura registrada entre 1850 e 1900. Os dados mostram ainda que a mudança do clima já afeta a segurança alimentar e metade da população mundial enfrenta escassez de água durante, ao menos, um período do ano. Enfrentar esses problemas exige o envolvimento de toda a comunidade e atitudes simples do dia a dia podem fazer a diferença. No dia a dia a gente separa todo o lixo e a gente coloca no dia certo, que passa a coleta lá na rua de casa, e a gente também adota, quando tem festas, churrascos em casa, a gente não usa o descartável de plástico, a gente usa sempre de papel e de madeira. E a gente tenta colocar o nome em cada copinho para a gente não ficar usando vários, e nos potinhos também. É o que a gente mais adota lá em casa para ajudar. Eu prefiro não ter carro, acabo usando o transporte público, para mim funciona muito bem. E é uma dos meus princípios também, acredito que faça sentido no dia a dia, no trânsito louco. Eu sou da capital de São Paulo, então o trânsito louco da capital de São Paulo claramente não dá para ter um carro, e a gente acaba usando o transporte público, que acaba evitando a emissão de gases. Acho que é mais em relação a consumo de água, que eu acho que tem muita relação, né, com o meio ambiente. Consumo de energia cada vez menor, né? Sacolas também a gente tenta evitar. O estímulo a essas ações também depende da implementação de políticas públicas. A Câmara Municipal entende que todos os setores da sociedade devem assumir o compromisso de colocar em prática medidas que contribuam com a redução das emissões de gases que colaboram com as mudanças climáticas. A Câmara Municipal, ela tem essa função de estar olhando para a cidade como um todo, e o meio ambiente é algo importantíssimo, não é? E, com certeza, uma das coisas importantes a se fazer dessas políticas é uma conscientização da sociedade, para que a sociedade tenha, de fato, uma clareza de que o meio ambiente é o nosso habitat, não é? E se a gente não cuidar do meio ambiente, nós não estamos cuidando do nosso habitat. Então, o meio ambiente sempre é uma preocupação aqui da Câmara Legislativa, né? A conscientização das pessoas quanto às mudanças climáticas também são extremamente importantes. Por isso, sempre existem ações que nós fazemos junto às comunidades para que o impacto ao ambiente seja o menor possível, como a diminuição das queimadas, a economia da água, que é o nosso bem maior. Então, nós tentamos trabalhar na conscientização e em políticas públicas que beneficiem o meio ambiente. Regina quer provocar menos impacto e, por isso, evita gerar muito lixo, consome com consciência e usa o transporte público quando é possível. Ela sabe que todo cidadão precisa contribuir. O que é possível fazer, a gente vai tentando minimizar as situações. Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, isso é nada. Mas não é nada, porque cada um fazendo um pouco, a diferença vai ficando cada vez maior. Então, assim, o que começa é de dentro de cada um, né? Eu sinto que cada um tem que fazer essa dinâmica de realmente mudar a história, né? Então, precisamos ser seres humanos mais participativos e mais integrados. Importante a gente lembrar que nós também fazemos parte dessa equação, né? Então também tem a nossa parte a ser cumprida. Exatamente. Tanto para a gente reciclar, tanto para a gente parar de usar tantos materiais, até economizar aquela água do banho, tudo isso faz diferença, né? Com certeza. Bom, gente, chega ao fim mais uma vez o Sobre Política. Se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/tvcâmara-sjc. Você também pode acompanhar a gente pelas redes sociais, tanto Instagram quanto Facebook. Lá é o @tvcâmara-sjc. E nós temos um encontro marcado todas as terças-feiras, às 3h30 da tarde. Você pode acompanhar ao vivo pelo YouTube ou no canal 12.3 da sua televisão. E também você pode ficar ligado nas nossas reprises durante a semana. É isso mesmo, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.